Pessoal, eu vim falar para vocês aqui uma frustração que eu tenho bastante, que eu escuto histórias das pessoas que querem aprender a programar e geralmente eu fico um pouco chateado porque eu vejo aquele problema que a pessoa enfrentou, aquela dificuldade que ela teve para aprender a programar ou para tentar entrar na área e ela não conseguiu, né? Aí eu enxergo pontos, características ali, ou passos que ela tomou que não chegou, que não fez com que ela alcançasse o êxito naquele desejo dela, entendeu? E aqui eu empilhei algumas partes, algumas características que vão ilustrar alguns pontos do porquê você que está assistindo o vídeo, se você é uma pessoa que tentou aprender a programar, se você é uma pessoa que está interessada, ou você é uma pessoa que fez cursos e não conseguiu entrar na área, ou começou e tentou estudar e desistiu no meio do caminho, eu vou passar por alguns pontos aqui que talvez algum ponto pode se encaixar na sua realidade, e aí você entendendo melhor esses pontos, você vai conseguir tomar melhores decisões, tá? Ou tentar entender ali onde você errou e poder corrigir a rota, ou ter uma mentalidade um pouco diferente na próxima tentativa, beleza? Então assim, ó, eu vou começar por alguns pontos que geralmente chamam a atenção das pessoas, né? Geralmente a pessoa fala assim, eu vou aprender a programar, eu quero entrar na área de programação porque tem muitas oportunidades. Eu dei risada, não é porque isso é uma mentira, isso é verdade. Mas as pessoas deixam de considerar algumas variáveis, né? Vamos pensar, por que tem muitas oportunidades, né? Por que há muitas oportunidades nessa área? Será que é porque, de fato, tem muita demanda e poucas pessoas? E geralmente a pessoa pensa assim, né? De bate pronto, fala assim, tem muita demanda, tem poucas pessoas, então, pô, é só eu me tornar mais uma pessoa, eu ir lá estudar programação, e aí como tem poucas pessoas, eu vou ser mais uma pessoa que vai entrar na área de programação. Só que olha só, tem muitas pessoas, tem muitas oportunidades também. O problema é que as pessoas, elas não são suficientes, ou elas não aprenderam o suficiente, ou elas não têm habilidade suficiente para preencher essa vaga, né? Elas não têm a habilidade real de entregar valor, de entregar software, de realmente ter dominado alguma tecnologia ali para ela adentrar e para ela conseguir essa vaga, né? Mas tem muitas pessoas que estudou, tem muitas pessoas que fez o curso, ou fez faculdade e tal. O problema é que as pessoas têm uma falsa ilusão que basta você estudar, fazer um curso, pegar alguma trilha e aprender ali, que simplesmente o conhecimento que você vai absorver desse curso, desse treinamento, vai fazer você estar apto para a área. Mas isso é falso, tá? Isso é falso, isso não é verdade. E isso é um equívoco, um entendimento errado, porque você estudar por si só, você fazer curso, você entrar em bootcamp, essas coisas, elas não garantem que você vai ter a habilidade, que você vai ser um programador, tá? Não vai ser isso que vai fazer você virar um programador. Não é você fazer curso na plataforma A, na plataforma B, na plataforma C, que vai fazer você ter a habilidade de virar um programador, beleza? Obviamente que é importante que você estude, vai te ajudar, mas não é somente isso. Tanto é que a gente tem muitos exemplos aí no mercado de várias pessoas que tentaram, que estudaram curso, que compraram pô, teve tentativas, mas não obteve o êxito, né? Então, assim, essa parte das oportunidades, beleza. É, ficou claro que realmente tem muitas oportunidades, só que essas oportunidades elas estão acontecendo, elas existem, não é porque falta pessoas, é porque falta pessoas competentes. O que eu quero dizer? Tem muita gente que estuda tecnologia, tem muita gente que faz o curso, tem muita gente que tenta entrar na área, só que elas não conseguem adquirir a habilidade suficiente e necessária para conseguir preencher essas vagas. Então, assim, eu só estou vindo, eu estou trazendo uma perspectiva diferente do que quer dizer isso, do porquê que há muitas oportunidades. É importante você saber disso, você saber do porquê há muitas oportunidades, porque fica parecendo algo que é assim, por exemplo, existe uma vaga e para essa vaga a pessoa precisa simplesmente estar vestido de camiseta azul. Logo, eu compro uma camiseta azul e eu vou estar dentro dessa área. Um exemplo, tá? Uma metáfora, uma analogia que eu fiz. Mas no caso da programação e da área de sistema, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Não basta você ter a camiseta azul que você vai entrar. Você precisa ter habilidades, você tem que ter outras habilidades, que eu já vou falar nos próximos passos aqui, beleza? Então aqui, eu vou para o outro ponto. Eu vou para programação, quero estudar programação porque paga muito bem. Realmente paga muito bem. Só que tem um motivo do porquê paga muito bem. As pessoas elas não saem distribuindo salários altos para os outros. As empresas elas não são boazinhas. Elas vão olhar assim e falar: nossa, olha que interessante, cara. Você estudou programação. Vem aqui que eu vou te dar um salário de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil, de 30 mil. Ou melhor, você tem inglês? Cara, venha trabalhar na nossa empresa. A gente vai pagar para você US$ 10.000 por mês. Só porque você é programador. Só porque você é da área de tecnologia.
As pessoas, elas pensam assim. Elas pensam assim. Na real, acho que elas, ou elas pensam assim, ou elas pensam próximo disso. E você pensar dessa forma é um erro. Por quê? Se paga bem, é porque ele é exigido muito. E quando eu falo exigido muito, eu quero dizer assim, você tem que ter uma habilidade, você tem que ter uma habilidade que não é fácil de se adquirir. Que não é qualquer pessoa que vai fazer um curso numa plataforma A, plataforma B, que ela vai conseguir, simplesmente pelo curso. Interessante pontuar aqui. Quando eu falo isso, não quer dizer que a pessoa não tenha que estudar. O que eu quero dizer é, o estudo, simplesmente o estudo não é suficiente. Tá? Você precisa ter um tipo de mentalidade um pouco diferente. A sua forma de pensar e de ser e a sua motivação para com aquilo tem que ser diferente. Não pode ser padrão. Para você entrar numa área, para você entrar na programação, não basta você tratar a programação ou a área de software como uma outra área, ou qualquer ou área de tecnologia, né? Mas eu vou falar mais de software, que é um pouco mais do meu domínio, entendeu? Então, assim, não basta você simplesmente estudar isso. Você tem que ter um tipo de mentalidade, um tipo de personalidade. E quando eu falo mentalidade, não tem a ver com aquelas coisas de coach, não, não é nada disso, tá? Mentalidade que eu falo é assim, você tem que ter um tipo de tesão do porquê você está ali, do porquê que você está resolvendo aquele problema. Você tem que entender o que que você entrega, você tem que entender qual que é a sua missão como programador, porque ao contrário do que muitos pensam, o programador, ele é muito, boa parte do dinheiro que ele recebe por pensar e não codificar. Isso aqui é muito importante, tá, esse ponto. Programador é pago para pensar, não é para codificar. O código é só o resultado do pensamento, da resolução que ele teve na cabeça dele diante de um problema. Beleza? As pessoas, quando elas vão estudar, quando elas fazem curso, ou faculdade, ou fazem bootcamp, o que que elas pensam? Elas pensam que eu vou fazer esse curso, logo eu consigo fazer código, logo eu sou um programador, logo eu vou receber muito. Não é assim. Não é assim que funciona. Porque o curso que você faz, os estudos que você faz, eles não necessariamente abordam a parte de que você tem que saber pensar, saber resolver problemas. Se você não tem a mentalidade de saber resolver problemas, se você não tem quando você estuda, se você não tiver com aquela visão de que eu preciso aprender a pensar para resolver problemas. Você fazendo curso, você estudando, simplesmente por estudar, por ver as coisas, você vai aprender a fazer código. Você vai fazer alguns códigos ali, você vai construir alguma coisa. Só que a área de programação, o profissional, o programador, ele não é. O grande valor dele não está em fazer o código, está em pensar, em trazer a solução. Você pensa, resolve na sua cabeça de forma lógica e depois você põe no código a sua resolução. Mas se você é uma pessoa que só aprendeu a fazer código e não aprendeu a pensar, o que, que vai acontecer? Antes de qualquer código, você precisa antes pensar. E se você não aprendeu a pensar, se você não aprendeu a resolver problema na sua cabeça, de forma lógica, você não consegue fazer código nenhum. Por isso que muitas pessoas vão lá, fazem um curso, né? E aí o curso tem ali as etapas daquele curso. E aí, dessa forma, eles aprendem a simplesmente seguir um passo a passo. Esse é o terceiro ponto que eu vou falar. Já vou aproveitar o gancho e vou falar, né? Uma das dificuldades do porquê que as pessoas não conseguem programar é porque elas seguem um passo a passo, tá? E aproveitando o gancho, eu vou explicar essa questão do passo a passo. Quando você faz um curso, você está simplesmente fazendo algo que a pessoa que está ministrando ali já pensou. Você entendeu? A pessoa já pensou. O que você deveria aprender de fato é o que ela está pensando, como que ela pensou para resolver o problema. O código é só ferramenta, as tecnologias são só ferramentas para você externalizar o que você resolveu dentro da sua cabeça, o problema que você resolveu na sua mente, entendeu? E aí, esse é o problema. As pessoas aprendem a fazer código de maneira que esse código foi pensado por aquela pessoa que você está estudando e fazendo o curso dela. Obviamente que talvez tem técnicas, né, de você ensinar os outros a pensar, mas geralmente, pelo que eu vejo por aí nos treinamentos, é mais ensinando a fazer códigos, entende? A boa parte dos treinamentos é ensinando a fazer código, sem explicar que o código, gente, o código é só a ferramenta que você vai ter para resolver problema. Então você precisa aprender a ver um problema e a resolver aquele problema. Porque o curso, a faculdade, outras coisas, se você simplesmente seguir o passo a passo e decorar aquela receita que está sendo passada aí para você, não vai ser suficiente para você chegar na área e você conseguir resolver um problema real de mercado. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir, sabe por quê? Porque o problema que vai estar lá na área, no mercado ou na empresa que você vai entrar, não é a receita de bolo que você aprendeu no curso, entendeu? E lá no curso já caiu de forma pensada. Lógico que é importante você estudar, mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é a parte mais importante de você programar, de você entrar nessa área de tecnologia, é você entender a mentalidade e a forma de pensar para resolver problemas.
Não é simplesmente fazer o código, entendeu? Aí você tem que ser bom de lógica, você tem que fazer, saber analisar um problema. Antes do código sair, ele primeiro é resolvido na sua cabeça, beleza? E aí o conhecimento das estruturas do que o código pode fazer vai ajudar você a resolver o problema de uma forma melhor. Como que eu quero dizer? Quanto mais conhecimento você tem acerca de ferramentas, com a sua capacidade de pensar, você tem maiores chances e mais recursos para resolver aquele problema, beleza? Só que o grande X da questão, o grande core está no quê? Está na sua capacidade de pensar. O programador é pago para pensar, beleza? Não é para ficar fazendo código. O código é só resultado do pensamento, da resolução da cabeça do programador, beleza? Ok? Vamos lá, vamos para o próximo ponto. Um próximo ponto que geralmente as pessoas vão lá e falam, putz, eu quero entrar na área de programação, é a liberdade geográfica, né? Pô, eu vou trabalhar de casa, eu vou ter autonomia, vou ter o famoso home office aí e tal. É, pô, é verdade, porque você vai entregar algo, o seu trabalho, você não demanda uma presença ali, né, física na empresa para você entregar aquilo que lhe é exigido, entendeu? Só que tem um problema aí, tem um problema muito grande nesse ponto. Sabe qual que é? É que se você tem liberdade geográfica, se você tem a autonomia de estar remoto, é porque as pessoas têm a expectativa de que você vai entregar coisas. E são coisas tangíveis. Você vai ter que entregar sistemas, você vai ter que entregar módulos, entendeu? Você vai ter que resolver problemas. Se você resolver esses problemas na sua casa, ok, não tem problema. É, já resolveu. Você pode ficar em qualquer lugar do mundo. Você pode estar no Brasil, trabalhar para a Alemanha, para os Estados Unidos, para o Japão, desde que você saiba o idioma, né? Mas tem até vagas que você nem precisa saber do idioma. Simplesmente você entregando, já tem algumas poucas vagas que tem esse cenário. Mas o que eu quero dizer com isso? Ok, traz liberdade geográfica, mas você tem que manjar, que é os pontos anteriores que eu falei. Você tem que ser bom, você tem que saber pensar, você tem que saber entregar, você tem que saber resolver problemas, você tem que saber olhar uma situação e no seu pensamento, a forma como que você vai processar aquele problema, transformar aquilo em código e esse seu código resultar em uma redução de custo para a empresa, num novo produto. Você vai ter que resolver problemas, você vai ter que construir coisas. O programador é feito para pensar, beleza? Por isso que ele vai ter liberdade geográfica, ele pode ficar num país ou no outro. Mas geralmente essa liberdade geográfica, essa autonomia de trabalhar remotamente, só vai ser concedida para o cara que é bom. Sabe por quê? Porque ele vai ser avaliado pela entrega dele, independente de qualquer lugar que ele estiver no mundo. Então, se você não ser uma pessoa boa, se você não se dedicar, se você não for uma pessoa que entrega valor da sua capacidade de produzir código, você não vai ter liberdade geográfica, você não vai poder trabalhar de casa, você vai ser demitido rápido, você não vai entregar nada, as pessoas vão perceber, porque a forma como elas, a forma que eles têm de entender o seu valor e de te dar essa autonomia é a entrega que você faz. E se você não souber, se você não manjar, você não vai entregar nada e você vai ser demitido, você não vai ficar. Entendeu? Não é simplesmente você ganhar vaga e ficar na sua casa. As pessoas não têm uma expectativa. Pode parecer muito óbvio isso que eu estou falando, mas tem gente que parece que não tem essa cabeça. Vai ser exigido para você coisas, ok? Outra coisa, outro ponto é assim, a pessoa fez vários cursos, né? Pô, eu estudei pra caramba, né? Fiz muita coisa e tal, aí foi o efeito aí. Pô, estudei pra caramba, ó. Fiz vários cursos, tô tentando reproduzir de novo o efeito. Não foi. Olha lá, agora foi. Então a pessoa fez vários cursos, pô, agora, né? Fogos, né? Ô, fiz vários cursos. Deixa eu tentar reproduzir de novo. Não consegui. Fez vários cursos, agora eu estou preparado. Não, você não está preparado. Você não está preparado, cara. Você não está preparado. Você aprendeu um passo a passo. Você assistiu um curso, você assistiu algo que a pessoa já tinha pensado. A parte mais importante que você deveria aprender foi entregue para você de tigela, de bandeja, entendeu? A pessoa foi ali, ensinou, ela simplesmente resolveu o problema na cabeça dela e colocou o código na tela e você foi nem coadjuvante você foi. Você foi uma plateia. Você foi plateia. É igual você assistir uma luta. O fato de você assistir uma luta não quer dizer que você saiba lutar se você não treinar luta em campo. Você entendeu? Então, quando as pessoas fazem vários cursos, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão sendo plateia para ver alguém que está pensando e está colocando código na tela. Ele está explicando ali, ó, olha, esse comando aqui eu estou fazendo uma função para somar dois componentes e tal, duas informações. Olha, agora eu preciso criar uma tela que eu vou fazer o upload de um arquivo, vou fazer o upload de arquivo aqui. Agora eu vou pegar esse arquivo e vou inserir no banco de dados. Só que assim, a forma de como a pessoa montou e o porquê que ela está fazendo aquele passo a passo, como que ela chegou naquela resolução, não é falado, entendeu? Ela não explica, entende? É muito automático a nossa cabeça.
E não é por maldade que as pessoas fazem isso. É que elas estão ali, elas estão te ensinando a fazer, né, o código, a tecnologia. Pô, eu tô fazendo curso de React. Pô, a pessoa vai te ensinar mecanismos e recursos do React. Entendeu? Eu vou fazer curso de C Sharp. A pessoa vai te ensinar mecanismos e recursos do C Sharp. Ela vai fazer uma demonstração. Mas a forma como ela pensou para resolver o problema e usar os recursos do C Sharp, ou do React, ou qualquer outra linguagem para resolver aquele problema, você vai ver a pessoa usando o recurso daquela linguagem. Entende? Só que o problema ela já resolveu na cabeça dela. Ela falou assim, putz, eu já sei como que eu vou resolver isso. Eu já sei como que eu vou resolver isso. Aí ela fala, vou criar a função X, olha aqui, pessoal, criando a função. Pessoal, agora eu tenho que fazer tal coisa. Vou fazer lá tal coisa. Putz, agora eu vou criar uma segunda função aqui para fazer tal etapa. Ah, agora eu vou criar um mecanismo para inserir informação na tabela, porque depois eu vou pegar essa informação. Então, assim, o que ela está falando para você já é o resultado da resolução que ela trouxe na cabeça dela. E é esse ponto que as pessoas não têm. É a capacidade de resolver o problema. Entendeu? Por isso que se você fizer vários cursos e você não se atentar a tentar entender o porquê que a pessoa fez daquela forma, qual foi a linha de raciocínio da pessoa, você não vai aprender a pensar. Que a parte principal do programador é pensar, não é fazer código, tá? Porque você não consegue fazer bons códigos se você antes não ter pensado, beleza? Ó, quer ver? Vou dar um exemplo, só pra você. Ó, vou dar um exemplo. Vamos ver se você teve, se você é uma dessas pessoas, se você não for, que seja. Mas pra você que é. Vamos supor, você fez vários cursos, né? E aí, vamos supor que você falou assim, vou tentar fazer tal coisa. Você foi numa entrevista, você foi fazer um teste, aí tava no teste, faça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você olhou assim e fala, cara, eu não faço a menor ideia como que eu vou fazer isso. Sabe por quê? Porque você aprendeu a codificar, você não aprendeu a pensar. O código é só o resultado do pensamento, entendeu? Então, quando você vê um problema, você vai ter que resolver ele na sua cabeça. Só que se você não aprendeu a resolver na sua cabeça antes, pensar, você não vai conseguir reproduzir o código. Você não vai conseguir construir o código com base na solução que você trouxe na sua cabeça. E aí você não vai resolver o problema do teste que teve na vaga. Pior ainda, você não vai resolver o problema quando você entrar na empresa, que você precisar construir um sistema ou resolver o bug do sistema. Entendeu? E você está sendo pago para isso. Só que você não sabe pensar. Você só seguiu uma receita de bolo. Você não conseguiu passar no teste da vaga. Você não conseguiu pensar num teste básico, teste técnico, de entrevista. Você não conseguiu, sabe por quê? Porque você não aprendeu a pensar. Você seguiu passo a passo, você viu roteiros, você viu pessoas que pensaram e fez código. Entendeu? Você não vai conseguir resolver o problema do mercado. Porque nem a da entrevista você resolveu. Mas você tem culpa? Não, eu não acho que você tem culpa disso, entendeu? Eu não acho que você tem culpa. Na verdade, você achou que deveria ir por um lado, você achou que o caminho certo para aprender era só você fazer o curso. Não tem problema. E isso é um ponto que eu vejo muito nas pessoas. Elas erram, porque a maioria de outras áreas geralmente é assim, entendeu? Você aprende no curso e o que você está aprendendo no curso é o que você vai implementar no mercado, entendeu? A maioria. Ou, às vezes, a faculdade não vai te oferecer todo o suporte, mas às vezes você vai fazer um outro curso, uma especialização, aí você vai aprender como é que faz o passo a passo daquelas coisas, e aí, aquele passo a passo você vai conseguir usar na área, no mercado. Com programação, não funciona assim. Programação é diferente, você entendeu? Programação você vai ter que aprender a pensar, você vai ter que entender a forma de pensar, de resolver problemas. O código, a linguagem que você aprende, o React, o C Sharp, o Java, o JavaScript, o Python, né? Tudo isso são só ferramentas. Você aprender as ferramentas não vai te dar capacidade de programar. Se você não souber pensar, se você não entender que tem uma etapa antes, que é a habilidade de resolver problemas na sua cabeça, olhando o problema, construindo soluções na sua cabeça, para depois você pegar aquilo e expressar no código, tá? Por isso que boa parte das pessoas não conseguem, tá? Porque aprender a pensar é difícil. Primeiro que pensar é uma atividade dificultosa, tá? Tem pessoas que pensam com mais eficiência, porque são mais inteligentes, e tem pessoas que pensam com menos eficiência, porque não são tão inteligentes assim. Não tem problema. É, a prática, né? A forma de você ficar tentando, você vai ganhando mais eficiência na arte de pensar. Mas tem pessoas que vai ter mais facilidade, tem pessoas que vai ter mais dificuldade. Essas pessoas que vai ter mais dificuldade, não quer dizer que não, elas não vão conseguir. Elas só vão demandar um esforço maior. Você tá entendendo? Ela vai demandar um esforço maior. Normal, normal, beleza? E aí outro ponto é, a pessoa desistiu. Ela fez os cursos, tentou, sentiu dificuldade e desistiu, beleza? Uma outra coisa que as pessoas não entendem é programar é prática,
é prática. É uma atividade de prática. Porque é como se. Vou fazer uma metáfora aqui, tá bom? Imagine que você tá indo pra academia fazer musculação. Meu, para você criar massa muscular, vai demandar tempo de treino. Tempo, 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 tempo e prática. Tempo e prática. Você vai usar o tempo para colocar em prática. E aí o seu organismo, as suas fibras musculares vão gerando, vão se fortalecendo com o tempo. Por quê? Porque você está exercendo uma força ali nas fibras. Beleza? Musculação, fiz uma metáfora. É a mesma coisa com programação. É como se o seu cérebro fosse um músculo. E é literal isso que eu estou falando agora. Não sei se você já ouviu falar sobre neuroplasticidade. Então, assim, para sua cabeça se adaptar com a sintaxe do código, para sua cabeça se acostumar com a forma de pensar, no começo você vai ter uma dificuldade absurda. Você vai ter uma dificuldade absurda, você vai se sentir muito burro. Só que não é porque você é burro, é porque no começo você não está adaptado com aquilo, e é normal. Entendeu? É normal, você não está adaptado. O seu cérebro não está adaptado para aquilo. Os seus músculos, né, não está apto para aquilo. É igual quando você não treina, você vai para academia fazer musculação, o seu primeiro treino você fica dolorido pra caramba no segundo dia. Entendeu? Aí você acha que você, putz, eu sou muito fraco, caramba, eu fiz. Às vezes a pessoa chega lá na academia e fala assim, putz, eu quero colocar muito peso lá. E a pessoa faz e tal, e no outro dia tá toda quebrada, toda arrebentada. Entendeu? Por quê? O seu corpo não tá preparado para aquilo. Ele não conhece, ele não tem facilidade com aquilo, entendeu? É desconhecido pro seu corpo aquilo. É a mesma coisa, gente. Programação é a mesma coisa, você tá entendendo? Você tem que ter isso na sua cabeça. Então não adianta você ficar assistindo vídeo, beleza? Assistindo vídeo, ficar vendo as pessoas programar. Se você não colocar em prática a sua cabeça, você forçar a sua cabeça a pensar, a resolver problemas, você tem que aprender como usa a ferramenta. Você vai lá, faz o curso de C Sharp, você faz o curso de Java, você entende os mecanismos que a linguagem te oferece. Mas aí, se você não botar em prática aquilo, para você se forçar a resolver um problema, você pegar um problema na internet, uma falar, resolve esse problema aqui usando C Sharp ou usando Python. E aí você ficar incomodado e você ter aquela dor de ter dor de cabeça, sabe? Você fala, caraca, eu não faço a menor ideia como resolve essa coisa. Essa dor, essa dor de você olhar para uma coisa e você não conseguir resolver. É isso que você precisa sentir. Você precisa sentir a dor de não conseguir resolver. É assim que você aprende a programar. E no começo as pessoas não entendem isso. Quando elas sentem essa dor, elas acham que elas são burras, que elas não vão conseguir, que não é para elas. Não, cara, você está equivocado. Você está equivocado. Isso faz parte do jogo. No começo você vai ter muita dificuldade sequer para raciocinar. Você vai olhar um problema assim, diante na sua frente. Você não vai fazer a menor ideia de como resolver. Mas você tem que se forçar a tentar entender. Para quê? Você tem que forçar a sua cabeça, seu cérebro a tentar pensar. Mesmo que você não chegue em resolução nenhuma, você tem que colocar a cabeça para pensar. Você tem que se esforçar. Você tem que botar seus neurônios, queimar. Porque aí o seu cérebro vai se adaptando, a neuroplasticidade vai se formando e tal. E cada vez você vai criando mais familiaridade com aqueles problemas, entendeu? Obviamente, ao mesmo tempo que você vai tentando resolver problema, você vai assistindo outras pessoas resolvendo problema. Você vai vendo, assim, você vai tentando entender. Aí depois você tenta resolver, você vai ver. É igual, por exemplo, vou usar essa metáfora da academia porque ela se encaixa, é muito bom para eu manifestar a ideia que eu tô querendo passar para vocês. É, você vai na academia, aí você vai fazer um exercício lá, sei lá, uma remada, sabe? E aí, antes você vai ver. Você vai ver a pessoa, o professor. Você vai ver alguma coisa, a pessoa fazendo como que é o movimento. Quando você for fazer o movimento, você vai fazer meio merda o movimento. Você vai fazer torto, você vai ficar meio bosta, entendeu? Por quê? Porque o seu músculo não está preparado, você não tem coordenação motora suficiente. Mas você precisou ver, pelo menos, para ter mais ou menos a noção ali de como que é, para você ir tentando. É com o tempo que você vai tentando, você vai criando músculo, tá entendendo? E aí, com o tempo, você vai chegando na prática. Entendeu? Com o tempo, você vai alcançando a prática. E com o tempo de você alcançar um hábito de praticar, você vai alcançando ali a coordenação motora do músculo. É a mesma coisa com programação. Mesma coisa com programação. Você tem que sofrer. Sabe aquele no pain, no gain da musculação? É a mesma coisa para a programação. Se você não sofrer pensando, tentando resolver problema e não chegar a lugar nenhum, você tem aquele incômodo, tipo, caraca, eu sou burro, velho, eu não tô conseguindo chegar a lugar nenhum tentando resolver esse problema. Se você não tiver essa dor, se você não ficar tentando várias vezes resolver problema, você não vai trabalhar o músculo, né? Você não vai trabalhar o seu cérebro, você não vai gerar uma neuroplasticidade para você daqui a muito tempo, não, daqui a um tempo, você começar a assimilar as coisas, porque você já tentou, já tentou, já tentou, já tentou, já tentou, já tentou tantas vezes, que seu cérebro se sente obrigado a aprender aquilo. Ele olha assim e fala assim, putz, eu tenho que entender isso, né? E aí ele se forçou aí ele foi se adaptando, a chegar no resultado. E com o tempo de muita prática, vocês estão entendendo? Olha, você tem que ter a prática, não adianta você assistir um curso, não adianta você assistir um curso, tá? E não adianta também você tentar replicar aquele curso. O cara tá fazendo, deixa eu fazer também. O começo é bom?
Vai ajudar? Vai ajudar. Você só tem que ter a mentalidade que não é isso o suficiente. Você tem que tentar resolver outros problemas. Você fez aquele curso, tentar resolver um problema diferente. Para ver se você consegue usar aquelas ferramentas que você aprendeu, aquelas técnicas e recursos da linguagem em um outro problema. É esse o ponto. É ali que vai fazer você aprender. Entendeu? Quando você tentar resolver problemas diferentes com aquelas ferramentas, aqueles recursos que lhe foram dados. Por isso que quando você vai aprender, você precisa o quê? Você precisa praticar, praticar, praticar bastante para a sua cabeça ficar incomodada a ponto de um dia, com o tempo, você conseguir chegar em alguma coisa. E assim você vai plantando de pouquinho em pouquinho, com muita dor, muita dificuldade. Você vai se sentir burro várias vezes, você só não pode desistir. Entendeu? Você não pode desistir. Faz parte do game. Tentativa e erro. Você vai se incomodar mesmo, vai sentir dor, você vai achar que você não sabe resolver nada, que você não aprendeu nada que não é pra você. E isso faz parte do processo de aprendizagem, porque ele exige prática. É isso, beleza?